Oi, gente, tudo belezinha com vocês? Hoje vim falar sobre medo. Do que você tem medo? Vem comigo e vamos trocar uma ideia. Mas antes, gostaria que você curtisse esse vídeo e compartilhasse com mais alguém, caso esse vídeo possa ajudar alguma outra pessoa, combinado? E assim você ajuda o meu canal a crescer. O medo é a distância que você tem daquilo que você nasceu para fazer. Quantas vezes você não está feliz com a sua vida? Você quer mudar a sua vida, mas tem algo que bloqueia você de dar o primeiro passo. É importante você identificar qual é o medo que te paralisa. Porque o medo, sim, é o seu maior inimigo. Ele vai te impedir de chegar aonde você quer chegar. Digamos que você está aqui no ponto A e você quer chegar no ponto B, mas você tem medo. Medo de errar, medo de fracassar, medo de não ser aceito, medo de não agradar as outras pessoas, enfim, porque você tem medo deste processo aqui, né? Mas acontece que é no processo que se vive. Porque se você tem medo de morrer, por exemplo, significa que você tem medo de viver. Porque é vivendo que a gente mantém um processo. Porque você concorda comigo que se você não vive esse processo aqui, ó, de sair do A para o B, você não vai viver. Porque você precisa errar para aprender. Essa é a mágica da vida. Então, não deixe que o medo te impeça de chegar no ponto B, não onde você quer chegar, não onde você se determinou a chegar. Então, é muito importante a gente identificar certos medos que faz com que a gente paralise a nossa vida. E a gente fica naquela zona, né, de conforto, na procrastinação, porque a gente fica sempre dando desculpas, mas o que na verdade é o nosso medo que está fazendo com que você não enfrente. Porque a gente tem que enfrentar o nosso medo assim, ó, dar a cara para bater. É simples assim o processo, não existe outro caminho. Trouxe esse assunto hoje porque a gente entrou agora no mês de dezembro e a gente está indo para o final de 2020, está todo mundo, né? Passou o ano todo, a gente, tomara que 2020 termine porque foi um ano muito difícil. Está sendo ainda um ano muito difícil e as notícias só mostram aí que o Covid ainda está permeando a nossa vida, está nos assustando, está causando pânico, terror e muito medo nas pessoas. Então o ano de 2020 trouxe para a nossa realidade medo, uma palavra pequenininha, mas que assusta muitas vezes e que nos paralisam. Mas você há de concordar comigo que se todo mundo ficasse com medo e deixasse o medo paralisar, o que seria de nós se os profissionais da saúde tivessem tanto medo e que não conseguissem nos atender? Ou os profissionais dos mercados, porque muitas profissões, né, tiveram que esquecer o seu medo e ir de frente, né, com o Covid, não é verdade? Tem certos medos bobos, como esses que eu citei, medo de errar, medo de fracassar, medo de não dar certo, medo de não ser aceito. E hoje em dia a gente convive com um medo que é real, que é o Covid, né? Outro medo real que é a morte, que a gente cresceu sabendo que a morte está presente na nossa vida. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão agora, aproveitando esse mês de dezembro. A gente já começa a fazer, na verdade, esta reflexão. Será que o ano de 2021 vai ser melhor? O que vai acontecer? O que falta acontecer, na verdade, né? A gente já espera tudo. Muita gente perdeu o emprego, muita gente teve que se reinventar, muita gente teve que construir algo para a sua vida, porque precisa pagar as contas, precisa comer. Só que a gente está com o olhar muito voltado para fora, para o externo. A gente está com medo do amanhã, a gente está criticando, a gente está julgando, né, o todo. Só que a gente não, muitas vezes não está olhando para dentro de si, e eu acho que o momento requer uma expansão de consciência.
para que a gente tenha esse olhar para dentro de si e faça essa reflexão de verdade. E olhe com muita coragem as suas fraquezas, e você precisa admitir sim que você tem medo e que tem certos medos que você precisa encarar para que você inicie então o ano de 2021 com mais força, com mais fé, com mais coragem, com mais confiança em si próprio. E não deixe o medo te assombrar. E eu acredito muito que esse ano de 2020 é justamente para trazer essa reflexão, ok? A gente está vivendo o medo aí, o medo de um inimigo invisível, que é o Covid, mas a gente tem outros medos dentro da gente que nos assombram bem mais e que muitas vezes está dentro de nós, só que a gente não quer encarar de verdade. E aí a gente fica na nossa zona de conforto, na nossa procrastinação, porque a gente tem medo do novo, daquilo que a gente desconhece. Então faça essa reflexão, assuma de verdade os medos que você tem, encare eles e faça algo por você. E eu quero aproveitar aqui para pedir para você compartilhar nas suas redes sociais mais energia de amor, mais energia de solidariedade, mais energia de fé, de esperança. Estamos cansados de ouvir tanta tragédia, tanta notícia ruim. A gente está sendo assombrado cada vez mais pelo medo, pelo pânico, pela tristeza. Muita coisa aconteceu nesse ano de 2020 e então a gente tem que aproveitar as nossas redes sociais para compartilhar uma energia melhor. Tem muitas pessoas que estão no fundo do poço e quando elas querem ouvir uma luz, elas querem sentir, querem ter uma luz no fim do túnel. E eu sei que tem muitas pessoas que estão revoltadas, que estão com sentimentos de desespero, estão em pânico e com medo de verdade, só que elas fazem um movimento diferente nessa revolta, nessa rebeldia. Elas fazem um movimento de ir para as redes sociais e desabafar ali, sabe? É como um desabafo. Só que não está ajudando, não está contribuindo e não contribui até mesmo para essas pessoas. Porque ao externar tudo aquilo que a gente está sentindo e a gente externar para o mundo, não vai contribuir, não vai melhorar esta energia, não vai trazer nada de bom para a sua vida e nem para a vida de outras pessoas. Então a gente precisa fazer este movimento de compartilhar o amor, gente, a compaixão, a solidariedade, esse espírito maravilhoso que existe no mês de dezembro, que é o espírito do Natal. Então, eu convido você para fazer este movimento. Você sabe que não adianta você ficar reclamando, você procurar culpados. Não vai adiantar, não vai mudar a sua realidade. Vai cada vez trazer mais coisas ruins para a sua vida. Você fazendo este movimento. Mantenha sua calma, procure acalmar o seu coração. Não traga o caos do mundo para dentro de você. Mantenha o seu equilíbrio interno. Porque as respostas, eu já digo de novo para você, está tudo dentro, não está fora. E é esta reflexão que o ano de 2020 trouxe para nós. É este movimento que a gente precisa fazer por nós mesmos. Tenho certeza absoluta que Deus, o universo, não trouxe para a nossa vida toda essa avalanche de acontecimentos ruins. A gente precisou paralisar a nossa vida. A gente teve que se reinventar, a gente teve que aprender a fazer muita coisa. Então eu peço que através desse vídeo a gente consiga aí se conscientizar, ter essa expansão de consciência, entender que a gente precisa se alimentar de coisas boas e não espalhar o pânico, o medo, porque a gente precisa ajudar o nosso próximo, ter compaixão, porque tem pessoas que estão passando necessidades piores que você.
Era esta a reflexão, era a ideia que eu queria trocar com vocês e fazer você refletir agora neste mês. Não deixe o medo ser maior do que sua força, do que sua luz. Fique na paz, fique na luz. Se ame, se aceite e se perdoe. Namastê.